Olá, tudo bem? Vamos lá para mais uma história do Caderno do Geral. Da história de hoje é O Colega de Muletas. E antes, um recadinho, tá? Porque às vezes eu esqueço de mandar o link. Então, se é para eu esquecer de mandar o link, se inscreve no canal, porque assim que eu colocar o vídeo já aparece para vocês, tá bom? Então vamos nessa. O Colega de Muletas. Que será que nós vamos aprender com a história de hoje? E quem será esse colega? Vamos conhecer? Então, o nosso colega de hoje é esse aqui. Esse é o nosso novo colega. Lembra? A história está aqui, o colega de muleta. Quem quer conhecer, coloca pause, leia. E a Pro vai poder ler para vocês. Eu vou colocar aqui. Quem quer, põe pause, leia. E vamos nessa. O Geraldo foi para a escola, lembra? Ele estava ansioso, ele queria rever os amigos, ver quem caiu na sala dele. Já a irmã dele, a Gigi, estava com medo, estava apreensiva. Relembraram nossas histórias? Aí depois teve trabalho já em dupla, em grupo. E aí já se passou algum tempo de aula, né? Então ele já conhece a rotina da sala, já se passou o primeiro mês de aula, olha lá o calendário sendo completo, porque já tinha passado, né? Já o mês de aula, todo mundo já tinha se acostumado com a rotina da aula, e aí chegou um novo aluno na classe do Geraldo e deixou as coisas um pouco agitadas, porque até então eles já conheciam todos, todos já se conheciam, já conhecia a rotina. De repente na sala chega o quê? O Benjamin, um novo aluno. E aí, esse aluno ele era um pouco diferente. Ele era um pouco diferente dos amigos do Geraldo, porque a perna esquerda dele acabava antes do joelho. E no primeiro dia de aula, ele chegou quieto, ficou calado quase o tempo todo. Passou o dia sentado na sua carteira, enquanto todo mundo olhava para ele, estranhando, imaginando várias imaginações. Como será que isso aconteceu? Por que, que ele não tem um pé? O que, que será que aconteceu? E aí todo mundo ficava olhando, olhando para ele. Só que aí, a primeira pessoa que tentou conversar com ele, sabe quem foi, gente? Foi a Fúvia. Olha ela. A Fúvia foi lá e ela se ofereceu para ajudá-lo para ir para o pátio na hora do recreio. Ele olhou muito feio de volta para ela, levantou sozinho da carteira, saiu andando apoiado em uma muleta. Ele prendia debaixo do braço e chegou lá antes de todo mundo. Nem o Geraldo, nem ninguém entendeu por que ele ficou bravo. No pátio, olha lá, no pátio, o Geraldo estava camuflado em um galho bem alto. Olha o Geraldo, ele estava camuflado no galho, em uma árvore para vigiar Benjamin e descobrir alguma coisa dele, sobre ele. E aí ele até esqueceu de tentar bater seu recorde de tempo de ficar em cima da árvore sem nenhum adulto mandar ele descer. Ele ficou ali, ele estava olhando o Benjamin, ele até esqueceu que ele tinha que ficar camuflado quietinho. E o Thomas, ele também estava lá sentado a 2 galhos acima do Geraldo. E os dois estavam ali olhando, pensando, e o Thomas achava que a próxima pessoa que tentaria ser amiga do Benjamin era a Rita, que adorava saber de tudo e de todo mundo, né? Ela gostava de saber de tudo, sobre tudo, todo mundo. E o Geraldo achava que quem tinha mais chance de fazer amizade com ele era a Fê, porque a Fê não devia nem ter reparado que ele não tinha um dos pés. E se tivesse reparado, nem teria se importado. É o que será que acontece? O que será que aconteceu com o pé dele? Ele pensou, só que o Geraldo pensou em voz alta. E aí o que aconteceu? A Janaína estava passando nessa hora embaixo da árvore e escutou o Geraldo e eles foram descobertos. E aí ela falou, desce os dois agora mesmo. Coisa chata, né? Mas os dois que não são nada bobos, desceram e foram direto junto com os amigos. E começaram a conversar animados. Olha lá, eles conversando com os amigos e observando o Benjamin, ó. E aí eles estavam lá conversando.
E aí estavam. Será que ele nasceu assim? Pode ter sido um acidente de carro. Pode ter caído de bicicleta. Imagina se alguém pode ter um pé num tombo de bicicleta. Acidente de montanha-russa? Ataque de tubarão? Aquele cara todo de preto do filme do lado negro da força. Esse cara nem existe de verdade. De qualquer jeito, ele não pode jogar bola nem correr. Do que a gente vai brincar com ele? Não vamos, né? Também. Ele nem quer brincar com a gente. É mesmo. Nem venha falar com a gente. E fica olhando feio para todo mundo. Vamos jogar queimada. Vamos! E lá foram eles correndo para a quadra, para aproveitar o finalzinho do recreio e se divertir enquanto Benjamin ficou sentado em um banco do pátio, parecendo ser alguém que não tinha vontade de ser amigo de qualquer pessoa daquela escola. Geraldo, ele ficou para trás. E aí ele ficou observando Geraldo e pensando. Por que será que ele está tão bravo com todo mundo? Como será não ter um pé? Será que ele consegue pular corda? Subir em árvore? Será que ele joga amarelinha? Se jogar, deve ser campeão. No começo do dia, quando a Janaína o apresentou para a classe, ela disse que ele era o Benjamin, que ele tinha algumas coisas diferentes por fora, mas que era igual a todo mundo em todo o resto. Agora, que resto? O Geraldo não sabia que resto era esse. No segundo dia, o Benjamin continuou quieto. Mas no recreio, a Fê se sentou do lado dele e disse que ia ensiná-lo a jogar 5 Marias. Olha lá, ela pegou os 5 pedrinhas para brincar com ele de 5 Marias. E claro, ele perdeu, né? A Fê é campeã na nossa escola na matéria de 5 Marias. No outro dia, um menino do 9º ano, que era irmão do Benjamin, foi até o recreio deles. E os dois fizeram um campeonato de cambalhotas, bem no meio do gramado, perto da cantina. Uau! Eles achavam que o Benjamin nem brincava e ele fez competição de cambalhotas. O irmão dele dava uma cambalhota no ar para a frente, batia o pé no chão para pegar impulso e voltava para trás com uma cambalhota ao contrário. E o Benjamin quase fez igual nas 2 primeiras tentativas, mas dar cambalhotas para trás nenhuma criança da idade deles consegue. Bom, pelo menos era o que o Geraldo achava. E o Benjamin deveria achar também, porque na terceira tentativa, em vez de tentar dar uma cambalhota para trás, deu mais 3 para frente e finalizou dando 3 estrelas em linha reta. E isso Geraldo tinha certeza que nenhuma criança da idade deles conseguia fazer. De volta à classe, o Benjamin estava descabelado e suado e continuava quieto, mas o Geraldo achou que ele estava um pouco diferente. Depois de alguns dias na classe deles, tinha quem achasse que o Benjamin era diferente, quem achasse que ele era igual, ou chato, ou engraçado, ou inteligente, ou folgado, ou legal. Mas é assim, como todo mundo mesmo. Então o Geraldo achou que isso era aquele resto, sabe? Que a Janaína tinha falado que era igual. Mas o Geraldo não decidiu mesmo. O Geraldo só se decidiu, sabe quando? O que achava dele? No dia que sentou com o Benjamin, lá do lado dele, no recreio, e perguntou do nada: Geraldo, você sabe o que é um pontinho amarelo e um laranja pulando na quadra de futebol? Até o Benjamin fazendo aí essas adivinhações com pontinhos. Que será que nós vamos ter aí durante o livro falando sobre Benjamin, né? E aí, gostaram de conhecer Benjamin? E olha só o desenho que o Geraldo fez, ele já imaginando aí as super aventuras dele com os amigos.
E aí hoje nós vamos refletir algumas coisas sobre essa nossa história, tá? Então, propostas para nossa reflexão. Por que vocês acham? Olha lá, por que será que o Benjamin estava quieto e calado? E por que será que ele ficou bravo quando a Fúvia ofereceu ajuda para ele levá-lo ao pátio? Por que vocês acham? Vamos fazer essa discussão? E agora, como será que o Benjamin se sentiu ao entrar em uma escola nova depois que as aulas já terem começado? Então, olha só, no primeiro dia de aula, é o primeiro dia de aula para todos que estão lá, né? Lembra no início da história que nós marcamos X lá no calendário? Já tinha passado um mês de aula quando ele chegou. Como que vocês acham que ele se sentiu? Todo mundo já estava ali acostumado com a rotina e ele não. Então, isso é algo que a gente tem que pensar também quando a pessoa, o aluno novo, chega depois. Nós vamos discutir sobre isso também. E se vocês chegassem depois dos demais colegas na sala de aula, o que vocês fariam? E como vocês se sentiriam? O que a professora quis dizer quando falou que o Benjamin tem coisas diferentes por fora, mas é igual a todo mundo em todo o resto? O que vocês acham que ela quis dizer? Quais são as coisas diferentes que o Benjamin tem? Quais são as coisas iguais que todos nós temos? Nós temos coisas diferentes uns dos outros também? Então, pensando nessa discussão que nós acabamos de fazer, nós vamos abrir agora o livro, nessa página, na página 26, e nós vamos fazer um desenho do que eu mais gosto em mim. Então, vocês vão fazer um desenho bem bonito, tá? Pode ser algo físico ou não. Alguma coisa que vocês gostem em vocês, tá? Então, vocês vão fazer um desenho, alguma característica, ou alguma coisa especial que vocês gostam de fazer. Então, é algo do que vocês mais gostam em vocês, tá bom? E após o desenho, nós vamos discutir. Se não der tempo nessa aula, pode ser na próxima. E aí nós vamos discutir e eu vou trazer alguns pontos aqui para a gente discutir sobre isso. Bom, agora que vocês já fizeram o desenho, nós vamos ver o desenho. Nós já vimos e aí nós temos alguns pontos em comum. Alguns desenhos em comum, outros não. E nós ouvimos e vimos o desenho dos nossos amigos. Como foi ouvir o que os colegas mais gostam em você? Teve diferença entre o que falaram de você e o que você desenhou? Então, olha só, gente, quando a gente começa a desenhar e a gente fala de nós mesmos, nós temos uma visão, mas quando o amiguinho fala o que ele gosta de nós, pode ser diferente, né? Por exemplo, eu posso achar que eu mais gosto em mim é que eu gosto de jogar futebol. E o meu amiguinho pode falar que mais gosta em mim é que eu sou um amigo especial. Ou meu amiguinho pode falar que mais gosta em mim é porque eu ajudo ele quando ele precisa. Então, pode ser que tenha uma visão diferente, né? E o que vocês acharam que todos têm o mesmo gosto, características e qualidades? E os desenhos todos foram iguais? Todos têm os mesmos gostos, características? Todos têm a mesma qualidade? O que vocês acharam? E aí, finalizamos hoje a nossa leitura. Gostaram? Espero que sim. Até o nosso próximo encontro. Bye, bye!